Mas essa aula foi especial, assim. Até porque ela foi um chamado, né, Maria? A gente entendeu que foi os óleos essenciais brasileiros, eles têm me escolhido, assim, e eu me sinto uma mensageira dessa força, uma ponte, né, na verdade, dessa força terapêutica, aromática, né, curativa desses óleos. E essas três em especial, que a gente vai falar hoje, se revelaram, assim, na forma de uma estrutura terapêutica, que com certeza vocês vão ter a oportunidade de ouvir a Maria com toda a experiência e sabedoria que ela tem no uso sutil, né, e do ponto de vista emocional de atuação dos óleos essenciais. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais da minha experiência com a botânica, né, então apresentando cada uma dessas espécies, a química desses óleos essenciais, dessas plantas, e o que a gente tem de pesquisa científica, né? Então, o que já existe de pesquisa indicando a ação, a bioatividade e a atuação farmacológica desses óleos. Amanda, por esse chamado, a gente estava cada uma de um lado fazendo isso sem conexão uma com a outra, e a gente se conheceu, e a minha primeiro... a gente se conheceu, vi que nós tínhamos muitas coisas em comum, e talvez esse seja um chamado mesmo da floresta, seja um chamado para a prosperidade do povo brasileiro, então tem muitas coisas envolvidas aqui, sistêmicas. A primeira vez que eu ouvi falar de um óleo essencial brasileiro foi através da Laszlo, de aulas que eu tive com o Fabian Laszlo, a Jurema não, e o Paul Rosa sim também, que ele dava esse óleo quando que é 1900 e Guaraná de rolha, né, que fala. Faz bastante tempo que eu estudei com o Fábio. Então, tinha esse processo aí que eu fiquei encantada com a copaíba e com tudo que eu comecei a sentir da copaíba, porque meu processo com os óleos essenciais sempre foi muito mais do sentido do que da doença. E crise crônica, recalcitrante, né? Já tinha um histórico de 8 anos de doença, e fizeram um uso aqui, eu acho que não dá para ver tão bem pelas fotos desse tamanho, mas eles fizeram, nesse caso, foi a ingestão da óleo-resina, e depois de 6 semanas, né, 1 mês e meio de uso, observaram uma melhora bastante significativa no aspecto, né, da pele. Então, ficou menos avermelhado, com um aspecto mais saudável. Eu tenho muitas histórias de uso da copaíba aqui em casa, em família, e com os cosméticos também, porque em todos os produtos faciais eu coloco a copaíba. Então, eu tive relatos, assim, de pessoas que usavam o creme e começaram a perceber redução de manchas, né? Uniformização do tom da pele. A gente teve um caso de uso aqui em casa com psoríase, e a recuperação com gel, com copaíba, foi incrível, assim. Aquela parte que a Amanda falou do colágeno, né? O Paul Rosa tem muito isso, a Jurema também tem essa questão da melhora da pele, mas aqui foi o cabelo, né? Aqui foi o cabelo que tem uma conexão muito impressionante com a beleza do cabelo. E fitoluz, eu fico impressionada com isso aqui, vi que a Amanda usou a mesma foto que eu, para mim isso é um olho olhando o mundo e falando, o que você está fazendo na sua vida, né? Esse olho, meu Deus, você está sendo olhado, né? Por um ser planta, né? O ser planta está te olhando. E a gente viu o quê? Eu gosto de olhar essas florzinhas de 4 pétalas, elas saem renca. E elas dão muito, ela trabalha muito com essa questão do coletivo, na questão do método fitoluz, né? A gente viu as pessoas defenderem com muita potência os seus trabalhos, os seus ambientes, as suas casas. Apareceu o cuidador amoroso para todo mundo, e quem era aquele cuidador vítima, né? Saiu da condição de salvador da pátria, porque esse cuidador que quer salvar a vida de todo mundo, ele está né? Tá dando tiro no pé. Então, ele só começou a apoiar quando ele foi solicitado. Houve as duas coisas. Teve gente que não ligava para o outro.
e falou, nossa, eu estou cuidando dessa pessoa, eu nunca cuidei de uma pessoa antes, eu estou gostando de fazer isso. E eu falando, pois é, eu também estou fazendo isso com a minha mãe, né? O maior aprendizado de todos que a Copaíba trouxe, porque isso aqui é uma coisa muito grande, gente, eu estou fazendo assim, correndo, porque eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo. Nós não temos o controle de nada. Todo o tempo estamos lidando com os eventos, né? A gente não sabe nem o dia nem a hora. Da mimosa verrucosa, que é a chamada jurema branca. E a gente começou a fazer o estudo. Eu gosto de, quando a gente está no grupo, de não acompanhar as mensagens no começo, porque eu quero fazer assim a minha percepção mais limpa possível, né? Então, ali na primeira semana, eu nem entro, porque eu não quero ver o que as pessoas estão falando, e quero sentir, assim, né, sem interferência. Então, a Jurema foi uma que eu comecei sem saber nada, e sem saber o que as pessoas estavam sentindo. E de todos os estudos que eu fiz com a Maria, né, com o Plus, a Jurema foi diferente. Eu tive várias experiências muito intensas, profundas com outros. A erva baleeira foi um que para mim foi bem especial. Mas com a Jurema começou a acontecer umas coisas assim, uma experiência quase que mágica. E aí, inicialmente eu comecei a compartilhar só com a Maria. E a Maria estava no mesmo movimento, falando assim, meu Deus, o que tem essa Jurema? É o povo planta, né? Então a gente está falando de tem esse processo do DMT e tudo isso, mas a planta em si ela também carrega ela tem também isso na manifestação sutil dela, quando a gente usa esse plus, né, que a gente chama a alma dela, a luz dela, né? A luz é método fitoluz. Fitoluz é a luz do vegetal. Ele vem trazendo uma consciência, e eu tenho certeza que a gente estava se beneficiando de uma coisa que não foi arrastada pelo óleo, pela destilação, Amanda. Vou deixar isso aqui como uma percepção mesmo que eu tive desse nosso estudo, né? Que no México, apesar dela ela tem também essa característica ritualística, mas lá é usado principalmente no sentido medicinal, as cascas secas e moídas usadas para curar feridas, tratamento de queimaduras, né? Então lá ela é bastante comum esse uso da casca seca e moída para recuperação de feridas e de queimaduras. E o que está por trás, né, dessa ação, desse uso tão especial da Jurema nesses processos de conexão mística, né? É a tal da dimetiltriptamina, talvez vocês conheçam, que é o DMT, que é uma substância presente em outras plantas psicoativas. Então, a Jurema, ela é considerada um análogo à ação da ayahuasca, e a gente encontra esse DMT em cogumelos, né, em outras plantas também, e produzido de forma sintética no LSD, né? Então, ele é um alcaloide simples da classe das triptaminas e tem uma estrutura que é muito próxima à serotonina, que é considerado o hormônio da felicidade. Então, aí a gente começa a entender, né, essa sensação de plenitude e de felicidade pura. As pesquisas com o DMT, elas apontam que ele seja sintetizado internamente, né? Nós produzimos naturalmente o DMT pela glândula pineal. E eu vi que ela chegou meio que invadindo a vida da gente, de uma forma assim, não de uma forma maligna, pelo contrário, mas meio que a gente foi envolvido pela Jurema, cada um ganhou uma Jurema capa, né? Capa Jurema, assim, ela veio como... E isso eu vi há pouco tempo, que ela tem um comportamento invasor, ela tem esse jeitinho aqui, ó. Ela tem um estilo muito incrível de nos transformar, porque primeiro ela tira você do seu trabalho e ela impõe um ócio criativo para você. Você vai ficar lá sem fazer nada,
Fala, gente, hoje eu assisti sessão da tarde, eu não quero saber. Hoje eu vou para o parque. Ai, fui para o shopping andar. Gente, eu não podia, eu tenho tanta coisa para entregar amanhã, mas olha. E ela absolutamente tirou a gente da nossa loucura louca desse cotidiano que a gente está vivendo, né? Tinha que caminhar por esse lado para chegar onde eu estou chegando nesse momento, né? Então, eu agradeço a Amanda muito, com certeza, todas as pessoas que estão aqui na sala têm alguma ligação, quem sabe a gente é um grupo, né? Um grupo brasileiro. Quando eu falo brincando lá, um dia vão chamar vocês para fazer um painel lá na França, e você vai falar de lavanda francesa, ou vai falar de pau rosa, ou vai falar de copaíba, ou vai falar de jurema, né? Ou vai falar de araçá, o que a gente vai fazer, né? Porque se a gente, como aromaterapeutas brasileiros, a gente não colocar o nosso pé bem firme nessa floresta nossa, a gente vai se perder disso, né? Então, quando você está numa mata e sente uma árvore com folha cheirosa, tem grande chance dela ser uma mirtácea ou uma laurácea. E o pau-rosa, essa árvore maravilhosa, que tem a madeira rosa, então internamente ele é rosa e as flores são rosas. A espécie é Aniba rosiodora. Bom, o pau-rosa tem uma história aí, né, na economia do Brasil. Ele teve grande importância, ainda tem, né? É um produto de grande importância econômica para exportação. Então, ele começou a ser... Ele foi descoberto, né? Conhecido por perfumistas, assim como aconteceu com outros recursos, né? Do Brasil, como a pipirioca. E o pau-rosa, ele foi considerado um aroma extremamente fino, né? Para perfumaria fina. Então, vamos ver aqui essa maravilha, né? A minha história da aromaterapia, até eu estou gravando uma coisa que eu vou contar para vocês, não vai ser agora, mas é uma história longa. Ela começa justamente com uma série de eventos aromáticos na minha vida, e uma delas foi quando eu quebrei um vidro de Chanel número 5 que minha mãe ganhou do meu pai. Meu pai deve ter trabalhado muito para comprar esse Chanel número 5 para minha mãe, mas muito mesmo, porque ele já é caro agora, né? E naquele tempo, né? Há muito tempo, eu tinha 5, 6 anos quando isso aconteceu. Mas foi a partir desse processo, desse olfato, desse cheiro, que começou a desenvolver uma série de situações na minha cabeça, na minha vida, enfim. Então, eu falo que eu sou aromaterapeuta desde... Não, eu só acho que farejadora, né? Farejadora desde os 5 anos. Testada a sua ação bactericida, né? Então aqui foi testado contra alguns tipos de bactérias gram-positiva e gram-negativa, também indicado um potencial antioxidante e atuando contra o tripanossoma cruzi, né, causador da doença de Chagas. Alguns estudos apontando tanto para o óleo essencial inteiro quanto para o linalol isolado do pau-rosa, essa ação ansiolítica. Então, o primeiro teste ali foi feito com camundongos, acho que os dois, na verdade, né? Foram estudos em animais. Eles foram expostos ao linalol por 30 minutos, foi feita a difusão, né, do aroma no ambiente. E o mais interessante, esse efeito ansiolítico que foi observado nos camundongos, nos animais anósmicos, né, que não sentiam cheiro, não observou-se esse efeito. Então, eles entenderam que a entrada olfativa era necessária para desencadear esse processo. Então, é inalação, né, que segura aquela nota de base, né, do perfume. E que justamente por serem de animais, remetem a esse cheiro de corpo. E no pau rosa, a gente tem essa característica, essa nota aromática, e que muito provavelmente está relacionado a isso, né? Essa ação afrodisíaca que se atribui ao pau rosa.
E aí, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre a minha experiência com o plus aromático, que o do pau rosa, ele me trouxe, eu não sei o que a Maria vai falar sobre isso, mas o pau rosa, ele me conectou com um amor, ele trouxe muita amorosidade, mas um amor puro, assim, uma sensação de um amor incondicional. Então, eu sou uma pessoa muito exigente, muito crítica, e o pau rosa, ele aliviou, assim, eu me sentia como se eu tivesse dentro de mim uma fonte de amor sem condições, né, que não depende de condições para existir. Então, também foi uma experiência super linda com o pau rosa. Vou fechar aqui para Maria começar. Controla o rim, ele é o avô do rim. Ele trabalha com esse controle no rim. E o rim, ele diretamente, ele conecta com o coração, né? Então, fala assim, muitos problemas de coração vêm do rim, muitos problemas do rim vêm do coração, enfim. Aí, eu vi esse processo aqui, que tem a ver com essa amorosidade, com esse dormir muito, porque o que a gente sentiu? O baço começou a controlar o rim acalmou, porque é perfeito essa conexão da orelha com a musculatura, o processo de tensão muscular, que o baço traz isso, né? Que está muito flácido, teu baço pâncreas precisa de tonificação. Houve uma tonificação nesse sentido. E, fortalecimento da musculatura, das defesas imunológicas do baixo abdômen, né? Para isso que a gente tonifica, a tonificação que aconteceu naturalmente. Tonificação do baço cansado, melhora na contratura das artérias, das veias, dos vasos sanguíneos e do tônus muscular. Então, ele também trabalha com o sistema circulatório e o coração. E é uma percepção dos povos da floresta quando eles honram toda a vida que eles têm, porque eles sabem que eles chegaram depois de coisas que já estavam acontecendo. E eles vão ir embora antes do final dessas coisas. Então, eles têm a sensação de que é tudo muito... A gente não sabe o dia nem a hora. E o corpo